Atenção para as manchetes do programa de hoje. Aposentadorias, problemas e sugestões. Momento Tricô volta a discutir este tema. As eleições passaram, primeiro e segundo turnos. Como se deu o pleito em Santa Catarina? Rosângela Klumbi, do TRE, analisa a lei da ficha limpa e o processo eleitoral 2012. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando, a partir de agora, mais um programa Nas Entrelinhas, programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC. Hoje, excepcionalmente, a Samantha não se encontra para participar do programa, mas, em compensação, temos participantes importantes. Hoje, em primeiro lugar, nós teremos novamente o Momento Tricô. Bom, ouvintes, no nosso programa de hoje teremos a participação de Cristina Just Milanês. Ela é consultora em finanças pessoais. E no programa de hoje, no Momento Tricô, ela vai dar importantes informações a respeito de aposentadoria. Cristina, atualmente fala-se muito de aposentadoria e previdência complementar. Qual é a importância disso? Bom dia, Enio e ouvintes da Rádio Desk. A Previdência Social, no modelo atual, tem uma tendência de limitar os valores repassados para a aposentadoria, visto que em 20 ou 30 anos, a proporção de contribuintes, que é a população jovem, não será suficiente para manter os aposentados, que é a população mais velha. Hoje, esse teto, o valor máximo pago pelo INSS, está em torno de R$ 3.900, mas somente para aqueles que se aposentarem por tempo integral e que recolheram sobre esse teto também, além de outras condicionantes do INSS. Assim, quem recebe mais do que este valor hoje deve planejar uma fonte alternativa de renda para manter o mesmo padrão no futuro. Uma dessas alternativas é a previdência privada. Cristina, e qual é a idade certa para começar essa previdência? Existe um valor ideal para a contribuição? O ideal é começar o quanto antes, pois quanto maior o tempo de contribuição, menor será o valor que teremos que investir para chegar no mesmo montante acumulado. Estima-se que as pessoas na aposentadoria, Enio, precisam de 70% de sua renda atual. Mas cada pessoa deve fazer uma estimativa dos gastos atuais que deixarão de existir, por exemplo, o colégio dos filhos, e de outros que podem aumentar, como remédios e planos de saúde, para ter um valor mais preciso de quanto acumular. Muitos sites de bancos e instituições possuem simuladores para projeção desses valores, de acordo com a idade e a disponibilidade de cada cliente. O valor da contribuição envolve outro assunto muito importante, que é o orçamento familiar. Hoje no mercado existem planos a partir de R$ 50. E, finalmente, como escolher entre tantos planos disponíveis no mercado? O ideal é procurar uma instituição sólida, visto que o plano de previdência é um casamento de longo prazo. Nossos ouvintes não devem se assustar com a sopa de letrinhas vinculadas aos planos e ter calma para escolher o mais adequado ao seu perfil. Atenção para o benefício fiscal, que é o P ou o VGBL, o tipo de tributação, que existe progressiva ou regressiva, e as taxas cobradas pelas instituições de carregamento e de administração dos fundos de investimento. Ok, muito obrigado, Cristina, pela sua participação no Momento Tricô, dando essas importantes informações a respeito de previdência. Foi Cristina Just Milanês, consultora em finanças pessoais. Bom dia. Muito obrigada também. Além disso, quem participa do nosso programa de hoje, novamente, são os alunos do 8º termo da Administração Pública, sob a coordenação da professora Paula Schomer. Participam do programa de hoje Alana Hartmann e Cíntia Coutinho, que são as duas que vão coordenar a entrevista com a Rosângela Klumbi, do TRE. Bom dia, Alana. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do processo eleitoral, como se deu esse processo em Santa Catarina, como funciona a questão das votações, da urna eletrônica. A gente sabe que o processo eleitoral brasileiro ele é bem conceituado como um dos mais desenvolvidos no mundo. A segurança e confiabilidade do processo teve um avanço grande, principalmente após a implantação das urnas eletrônicas, que foram utilizadas no Brasil pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. A princípio, só nos municípios e capitais com mais de 200 mil eleitores, e só nos anos 2000, que foram usadas em 100% do território nacional. Bom, uma das formas de testar a segurança das urnas é através de concursos em que hackers
tem como objetivo tentar invadir o sistema, tentando quebrar o sigilo do voto, substituir o software usado nas urnas e extrair dados da memória do equipamento. O primeiro teste desse tipo aconteceu em 2009 nas urnas, que foram usadas nas eleições de 2010. Como as urnas desse ano tinham um novo sistema, novos testes foram convocados. Bom, este ano em Santa Catarina tivemos 17.283 urnas para contabilizar os votos dos 4.700.000 eleitores catarinenses. Rosângela, é bastante trabalho para o TRE, né? A logística deve ser bem trabalhosa. Fala um pouco pra gente como que funciona toda essa preparação do processo eleitoral. Porque a parte de nós, como eleitores, que nós acompanhamos, é mais aquela parte que a gente vê nas eleições. A gente não sabe o que acontece por trás. Então, como é que funciona um pouco, assim, de toda essa logística, todo esse preparo? Bom, Alana, o processo eleitoral, ele começa em maio, com o fechamento do cadastro eleitoral. Depois do fechamento do cadastro, a gente tem o registro das candidaturas, dos candidatos e das coligações. Na sequência, a gente começa o horário eleitoral, a propaganda. Depois, a gente tem a convocação dos mesários, a geração de mídias, a configuração das urnas. Em seguida vem a votação, que é o dia da eleição. Depois a gente tem a totalização, que também acontece no dia. E depois tem uma etapa que é antes e uma etapa posterior, que é a prestação de contas. E termina em dezembro com a diplomação dos eleitos. Então, o processo é bem amplo. Quem não participa internamente não tem uma noção de tudo isso. Então, acaba vendo somente a parte de propaganda e o dia mesmo da votação. Certo. E como são preparados os locais de votação e instalação das urnas para o dia das eleições? Bom, a gente tem uma logística bem estruturada. As urnas, elas são preparadas antes, obviamente, né? E no dia, na véspera da eleição, a gente tem um contrato com a Reunidas e elas são distribuídas em rotas e tem um caminhão que atende a cada uma das rotas, que são compostas de várias seções. E a partir do início da tarde de sábado, ocorre a distribuição. Essas urnas ficam armazenadas no local de votação, ficam sob a responsabilidade do delegado de prédio. E no dia seguinte, às 6 horas da manhã, o delegado de prédio ele é responsável por organizar o local. Preparar, sinalizar as sessões, indicar as setas e caminhos para facilitar o trânsito do eleitor dentro do local. E em torno de 7 horas, o presidente da sessão faz a instalação da urna. Então, se houver algum problema nesse meio tempo, é acionada uma central de suporte, e a partir dessa central são encaminhados os técnicos de urna, que fazem ou a substituição da urna, ou corrige o problema, dependendo da situação, né? E no retorno, após as 17 horas, quando encerra a votação, a gente também tem uma equipe que é responsável pelo recolhimento das mídias, que vão diretamente para o local de apuração. E, na sequência, tem o recolhimento das urnas, que vão para o depósito de urnas. Em relação às urnas em si, para a preparação da recepção dos votos, com que frequência esse sistema é atualizado? Bom, as urnas, elas são configuradas mais ou menos lá pelo dia 15, mais ou menos, segunda quinzena de setembro. Só que antes da configuração das urnas, existe um procedimento que é feito lá no TSE, que é a lacração dos sistemas eleitorais. Então, a partir do momento que os sistemas são lacrados, eles não podem mais ser alterados. Não pode ter uma nova versão, nada dos sistemas. Esses sistemas são instalados nos cartórios eleitorais. E a partir disso, a gente tem as audiências públicas. A primeira audiência é a de geração de mídias, em que são configuradas as mídias, o flash de carga e o flash de votação, que vão alimentar a urna eletrônica. Na sequência, tem a audiência pública de configuração das urnas, em que elas efetivamente são configuradas e são lacradas. Depois a gente tem um armazenamento. Ainda após uma terceira audiência é a de conferência das urnas, em que se verifica se a tabela de correspondência foi transmitida, se os lacres estão adequados. Então, e depois as urnas são armazenadas e ficam lá até a véspera, quando elas são distribuídas.
Um avanço que a gente observa das urnas eletrônicas no processo eleitoral brasileiro também, não só em relação à questão à segurança, mas também à rapidez da contagem dos votos. A gente vê isso cada vez acontecendo de forma mais rápida, mais ágil. Quanto tempo, em média, o TRE leva para contabilizar a totalização desses votos? Bom, no dia da eleição, após o encerramento da votação, o presidente de sessão, ele faz o encerramento, emite o boletim de urna impresso e gera uma mídia que é a mídia de resultado, que tem o boletim de urna. Essa mídia é encaminhada para o local de apuração e, a partir disso, é feita a leitura, que é o processo de totalização. A gente faz a leitura dessas mídias e essas informações já são enviadas para o TRE. E, em média, na última eleição, agora no segundo turno, nós terminamos às 19h20, a apuração dos 3 municípios. Então, é um processo bastante rápido e seguro. Ô, Rosângela, e quem participa do processo de apuração dos votos? É só o TRE? Não, a apuração, ela pode ser acompanhada pelos representantes dos partidos, tem uma junta eleitoral que também acompanha, a representante do Ministério Público, fica aberta, quem quiser participar, né? E geralmente a população participa da Não, a população, não especificamente da parte de totalização, porque acaba gerando muito tumulto. Então, a gente prepara um outro ambiente, que é o ambiente de divulgação. Nesse ambiente, sim, aí fica a população, ficam os próprios candidatos. Quem quiser assistir e acompanhar como é que vai o resultado, né? Às vezes as parciais e o resultado final vai para esse local. Mas, a princípio, a totalização fica mais restrita, até porque por questão de segurança, né? Porque como tem as mídias chegam, a gente tem que fazer leitura, tem que ter um cuidado para que tudo ocorra de forma correta. E que mecanismos você acreditam que dão confiabilidade ao processo eleitoral e evita a ocorrência de fraudes? Olha, hoje o TSE, até por lei, né, existem as auditorias. Então, o TSE, a lei permite, né, no caso, que se faça auditorias nos sistemas eleitorais 180 dias antes da eleição, no dia da eleição e após as eleições, através dos logs. Então, esse é um dos mecanismos. A gente tem também o mecanismo esse que a Cíntia comentou no início do programa, que é a questão dos testes que o TSE faz, em que o TSE convoca hackers para tentar burlar ou tentar invadir o sistema da urna. Então, esse é um outro mecanismo. A gente tem também a votação paralela. Como é que funciona? Na véspera da eleição, são sorteadas 2 urnas do estado, uma da capital e uma do interior. Aleatoriamente, um sistema de sorteio. E essas urnas são, então, encaminhadas para a capital. Tem um ambiente preparado em que vai ser feita essa votação paralela. Normalmente a gente utiliza alunos de escolas que fazem uma votação em cédula. E essa votação em cédula, ela no dia, colocada nessa urna. Então, no final do processo, a gente confere, é um processo de auditoria, confere se a quantidade de votos que tinha nas cédulas estão dentro da urna. É um outro processo que garante então, a transparência. Outro avanço em relação à segurança que a gente observa, que está sendo muito discutido, é a relação da urna biométrica. Em alguns municípios, por exemplo, já foi testado nessa eleição o uso digital como identificação do eleitor. A biometria está próxima de ser implantada no Brasil? Nós tivemos em Santa Catarina, a gente tem uma eleição que é feita por biometria, que é em São João Batista. E, na verdade, a adoção da urna biométrica no país é uma definição do TSE. Então, a gente ainda não tem... A previsão é de que no próximo ano se faça em mais um município aqui em Santa Catarina. Só que tem que ser feito todo o recadastramento dos eleitores lá no início do ano. Então, é um processo bem trabalhoso. Além dessas questões técnicas para garantir a segurança do processo eleitoral e a legitimidade desse processo,
tem se tentado criar outros mecanismos, como, por exemplo, a questão da lei da ficha limpa para garantir que os candidatos eleitos não tenham questões de corrupção, não estejam envolvidos nessas questões, para garantir que o mandato dele tenha uma certa lisura. Como funciona no caso em que os candidatos ainda não foram julgados e estão participando do processo eleitoral, mas que possam vir a ser impugnados depois? Bom, a gente tem alguns casos em que os candidatos que concorreram e que tiveram mais de 50% dos votos e que ainda não foram julgados, caso sejam julgados, sejam condenados, haverá uma nova eleição nesses municípios. Então, o ano que vem a gente tem provavelmente alguns municípios com eleição. Esperamos cada vez mais avanços, né, em relação à tecnologia para aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro. Eu queria agradecer aqui a presença da nossa convidada, a Rosângela, que atendeu ao nosso convite de estar aqui hoje, e também a Cíntia e a professora Enia. Ok. Obrigada. Foi muito interessante o programa, discutiu mais as questões técnicas, entrou também a questão da lei da ficha limpa, além de outras questões tantas que poderiam ser discutidas, a questão do financiamento das campanhas eleitorais, coisas que no futuro a gente, quem sabe no outro programa a gente volta a discutir. Foi muito bom. Agradeço a Cíntia, agradeço a Alana e agradeço a Rosângela. O programa Nas Entrelinhas volta semana que vem. Bom dia e um abraço a todos.